me passaram um tema, acho que eu já preguei sobre esse texto inúmeras vezes. E eu quis preparar algo especial para você. E eu sei que Deus tem algo especial para falar com você, amém? E eu quero que você leve o seu coração. Porque se tem alguém que se importa com a sua alegria, é o Senhor. Amém? É Ele que nos dá essa alegria nos momentos mais difíceis. Esses dias eu estava ministrando lá na igreja e uma pessoa falou assim para mim: nossa, pastora, a senhora ministrou e pregou, mas a senhora está com uma carinha, está bem estranha. Eu falei: eu vim para o culto e deixei meu marido com pneumonia em casa. Sabe por quê? Porque a nossa vida não é baseada naquilo que nós estamos vendo ou sentindo, mas aquilo que Deus tem preparado para nós, amém? E Deus tem preparado para nós uma noite de milagres, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 10, o texto que nos passaram, e nós vamos meditar um pouco sobre mente cativa em Cristo. É um texto tão poderoso, com tantas informações e revelações, e é uma alegria poder dividir com você. 2 Coríntios, capítulo 10. Se você achou, fique de pé só um minutinho. Nós vamos ler do 1 ao 6, é rápido o texto, e nós vamos mergulhar um pouquinho nessa palavra, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, tá? Na Bíblia judaica, mas é bem parecido com as Bíblias mais tradicionais. Agora sou eu mesmo, Paulo, que lhes faço um pedido com brandura e paciência, procedente do Messias. Eu, o considerado tímido quando estava face a face com vocês, mas intimidador à distância. No entanto, eu lhes imploro que não me forcem a ser intimidador quando estiver com vocês, como aparentemente terei de ser para com alguns que nos consideram vivendo de forma mundana. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo e tornando obediente ao Messias. E quando se tiverem tornado totalmente obedientes, então estaremos prontos para punir qualquer ato de desobediência. Amém? Deixa a Bíblia aberta, fecha um pouquinho os seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, se revela a nós. Revela corações, revela as histórias, revela, Senhor, a cada mulher que está aqui. Que a tua doce palavra curadora, que a palavra, Senhor, que nos exorta, que nos consola, que nos edifica, venha sobre os nossos corações e que nós possamos ter uma noite de milagres. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode sentar, deixa sua Bíblia aberta nesse texto que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Amém? Quando nós chegamos neste capítulo de 2 Coríntios, nós vamos ver Paulo escrevendo esse capítulo e relatando um fato que estava incomodando algumas pessoas. O texto diz que eram algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas estavam tentando difamar Paulo, dizer algumas coisas sobre ele que não era verdade. Então Paulo começa esse capítulo dizendo que algumas pessoas dentro da igreja estavam cheias de orgulho e cheias de crítica em relação ao ministério apostólico que ele exercia e ao ministério que ele exercia ali na igreja de Corinto. Quando a gente percebe isso, é uma coisa interessante. Quando você lê todo o capítulo, você consegue entender que essas pessoas estavam alegando que Paulo, quando estava presente, era humilde, era servo, era ponderado, ele era paciente. Mas quando ausente, esse texto que nós lemos diz que Paulo era intimidador, Paulo era mais agressivo naquilo que falava. E Paulo traz esse texto dizendo que essas pessoas que estavam difamando, estavam dizendo a respeito de Paulo que Paulo vivia de uma maneira mundana, que Paulo exercia o seu ministério com armas carnais. E Paulo vai contra isso nesse texto. Se você ler todo o capítulo, Paulo vai mencionando essas armas carnais. Algumas armas carnais que Paulo menciona
e essas armas e práticas carnais não têm o poder de Deus, amém? Diga-se comigo, na minha carne não opera o poder de Deus, amém? Tudo que eu faço de maneira carnal, de maneira pecaminosa, não há o poder de Deus. Então Paulo fala sobre algumas armas carnais nesse texto. Ele diz que o orgulho é uma arma carnal. Quantas pessoas se movimentam dizendo, eu sei, eu posso, eu consigo, eu faço. Tem gente que é tão orgulhosa que a gente tem medo, né? Não sei se já passou perto de gente que dá até medo de chegar perto, porque de tão orgulhosa que ela é. Paulo estava dizendo e repudiando que algumas armas carnais são quando as pessoas se relacionam com outros pela aparência. Então aquele que é bonitinho, aquele que tem cara de rico, senta na primeira fileira, não é? O pobre, mal acabado, vai lá pro fundo, senão a gente pode sentar no chão. Paulo estava dizendo que eles estavam tendo esse comportamento. Paulo estava dizendo que eles estavam seduzidos. E alguns tinham comportamento porque falavam bem, porque tinham eloquência, achava que tinha algum poder de Deus. Paulo também diz que no meio deles existiam pessoas com condições financeiras maiores, desprezando aqueles que não tinham condições. Essas armas, irmãs, elas são carnais, são armas da nossa carne, e estas armas não têm poder espiritual. Essas armas, elas caem no coração das pessoas e levam as pessoas a uma vida espiritual apodrecida. Tem algumas pessoas, Paulo diz, que são pessoas que estão manipulando, tirando vantagem de informações, fazendo redes de interesses pessoais para se dar bem dentro da igreja. E quando Paulo fala isso, ele diz assim, existem muitos fazendo comparações, outros mentindo ao meu respeito, outros dizendo que eu nunca disse, fofoca, intriga. Estas armas que muitas pessoas usam dentro da igreja, elas são carnais e elas não têm efeito nenhum contra Satanás e contra o pecado. Essas armas, elas são puramente carnais e elas não têm condições de destruir a malignidade que nos cerca. Quantas vezes nós, eu e você, caímos na cilada de usarmos essas armas carnais? Caímos na cilada da intriga, da manipulação, tratamos as pessoas pela aparência. Eu tenho uma história muito interessante sobre a minha aparência. Esses dias eu fui pregar num congresso de mulheres lá em Sorocaba, e uma mulher falou assim, pastora, a senhora não tem cara de nada. Eu falei, que coisa linda para se falar para alguém, não é não? Ela falou, mas você não tem cara de pastora, você não tem cara de nada. E as pessoas nos julgam segundo o que? A nossa aparência, segundo a roupa que a gente usa. Já foi num lugar que você tem a sensação que você não está adequado àquele lugar? Que as pessoas não te aceitam por causa, de repente, da sua aparência? Que as pessoas fazem divisão por classe social? Que as pessoas vivem manipulando? Eu conheço pessoas dentro de igreja que estão morrendo de canseira, de manipular, de fazer intriga, de fofocar, e não estão vencendo as suas batalhas, porque essas armas não têm poder. Paulo faz esse relato nesse capítulo, mas ele declara, eu vivo com armas espirituais. Amém? Paulo fala, apesar de viver humanamente, eu tenho armas espirituais, guerreio de outra maneira, e estas armas são poderosas em Deus. Quais armas que Paulo diz que são poderosas em Deus? Quais são as armas que ele considera poderosas? Em Efésios no capítulo 6, versículo 13 a 17, há uma descrição de Paulo da armadura que nós devemos usar. E ele fala que a gente tem que ficar fortalecido no Senhor, na força do seu poder, e nós temos que lançar e tomar posse dessa armadura. E ele fala de armas poderosas para destruir Satanás, para destruir intriga, para desmascarar manipulações, para mudar um contexto de pecado. Ele fala que essas armas são algumas. Ele fala como a primeira arma diz verdade. Ele fala que nós temos que colocar o cinturão da verdade. Alguém aqui já usou uma calça larga? Levanta a mão. Se ela for muito larga, meu irmão, e você estiver sem cinto, não vai ser legal para você. Você concorda? Cinto traz segurança.
Naquela época as pessoas não usavam calça e camisa como nós usamos, elas usavam um vestido largo, uma túnica. E quando se colocava o cinto, firmava aquele tecido no corpo, agarrava, dava segurança, mobilidade, podia ir e vir. Paulo estava dizendo que a arma que ele usa é a verdade que traz segurança, é a verdade que firma os nossos pés sobre a rocha, e contra a verdade de Deus, Satanás e pecado nenhum tem oportunidade na nossa vida. Ele fala que outra arma, que é uma arma poderosa em Deus, é a justiça. A couraça da justiça, um coração honesto, um coração correto, um coração que vive diante da justiça de Deus. Paulo está dizendo dessas armas que ele vivia. Ele está falando: eu não sou o Paulo de antigamente. Eu não sou o Paulo que perseguia a igreja, apedrejava e ficava debaixo de argumentos e manipulações. Agora eu sou o Paulo que tem uma arma poderosa. Eu prego o evangelho da paz. Amém? Sabe qual é a arma para salvar? Não é a nossa simpatia. A arma para salvar uma pessoa é o evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A graça do Senhor que me alcançou e te alcançou. Paulo ele retrata, ele fala que uma outra arma é a fé. A fé é poderosa para apagar, para limitar o ataque de Satanás, como um escudo que faz com que os dardos inflamados do maligno caiam por terra. Quantas mulheres estão usando armas carnais e esquece que se vence Satanás com fé, se vence Satanás com palavra de Deus, se vence Satanás com uma posição. Paulo diz sobre o capacete da salvação: uma mente liberta pelo sangue do Cordeiro, uma mente saudável, uma mente lúcida em Deus, a mente de Cristo, que ele mesmo disse: se nós temos a mente de Cristo, nós não somos discernidos por ninguém, mas discernimos todas as coisas. Paulo termina dizendo que as armas que nós temos, e a arma que nós temos é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele venceu Satanás com o poder da palavra. Tem muitas mulheres cristãs, e eu não sou contra um monte de coisa, que, eu vou fazer tutorial, acho que é isso que fala, de maquiagem. Então conta, não vou fazer, não tem problema. Eu vou me especializar não sei o quê, vou colocar a roupa da moda, não tem nenhum problema. Se tudo isso não for e não estiver agregado a armas espirituais, isso é arma carnal que não vem em situação de casamento. Eu faço aconselhamento há mais de 20 anos. E quem quer um casamento restaurado tem que começar pela guerra espiritual e vencer com as armas da nossa milícia no campo espiritual, e depois ir acrescentando as armas que Deus nos dá. Paulo estava dizendo, ele fala assim: apesar de ser um homem, eu não vivo segundo o padrão deste mundo, nem as armas, nem essa politicagem no meio da igreja, nem dessas coisas desnecessárias, mas as armas que eu tenho está em Deus. E eu estou em Cristo, e eu estando nele, eu tenho poder contra o inimigo e contra o pecado, e há vitória sobre a minha vida. Amém? Paulo fala que essas armas que nós temos em Deus, ela leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus. As armas que nós temos, elas têm um poder de colocar os nossos pensamentos presos, rendidos na palavra do Senhor. E quando ele pensa nisso e ele traça algumas palavras, ele diz que uma mente presa, cativa à obediência de Deus, ela tem poder. E ele coloca 3 coisas interessantes que as armas da nossa milícia em Deus podem destruir. A primeira coisa que ele coloca no texto que nós lemos: quando eu tenho uma mente em Deus, na obediência de Deus, a primeira coisa que eu faço, eu consigo destruir fortalezas. Diga assim comigo: fortalezas. O que você pensa que é uma fortaleza na sua mente? Você já pensou um dia o que significa uma fortaleza na minha mente? Eu entendo que fortaleza é todo pensamento contrário à vontade de Deus se torna uma fortaleza, se torna um raciocínio tão poderoso que me impede de viver os milagres do Senhor. Eu conheço pessoas com muitas fortalezas mentais, pensamentos longe de pensamentos do Senhor. Quantas pessoas que você conhece
pensa em suicídio, que pensa em findar a sua vida? Quantas pessoas que eu conheço e você conhece, os pensamentos estão voltados para a pornografia? Há uma fortaleza, um império mental na vida dela. A Bíblia nos garante que a única arma poderosa para destruir fortalezas são as armas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. É uma mente cheia da obediência da palavra do Senhor. Quantas pessoas que nós conhecemos, eu conheço, você conhece, que tem uma mente tão dolorida, que as fortalezas é a autocomiseração, sabe aquela, eu não posso, eu não consigo, comigo não dá certo, não é assim. Quantas pessoas cheias de malícia, uma mente precisa ser reformada em Deus. Quantas pessoas que têm uma fortaleza de inveja, uma fortaleza de ciúme, são pensamentos contra a vontade do Senhor. Amados, isso é tão sério. Eu estava aconselhando uma pessoa num caso de adultério essa semana, e eles estavam com problemas sérios no casamento, e o marido fez uma oração. A oração dele foi assim: Senhor, me dá uma mulher carinhosa. Porém a esposa dele não é carinhosa. E aí ele orou, foi viajar. Na viagem comprou uma mulher muito carinhosa, e ele falou: Deus respondeu a minha oração. E separou da mulher porque Deus respondeu a oração. Agora eu me pergunto: foi Deus que respondeu a oração? Esse homem já tinha uma fortaleza mental de um casamento que ele não quis mais lutar, que ele não quis mais investir. Já tinha um problema e ele criou uma imagem. E eu sei, você sabe que o fim do relacionamento que ele está vivendo vai ser um fim de morte. Porque Deus não deixa uma mãe e duas crianças abandonadas porque um homem quer ser feliz. Não existe isso na Bíblia. Quantas fortalezas na mente das pessoas. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela disse assim: pastora, eu estou orando e Deus vai me dar um marido. Eu falei: glória a Deus, irmã. É para isso que serve a oração, que Deus me deu um marido. Não, mas eu pedi, eu fiz uma lista. Deixa eu tomar um golinho de água. Enquanto eu tomo água, você fala glória a Deus, que já anima aqui. Glória a Deus. Aí ela falou, eu falei: que lindo, você fez a lista, o que tem na sua lista? Eu quero que ele seja alto, bonito. Eu falei: irmã, é bom começar por isso também, ajuda. E que ele fale francês e seja rico. Eu falei: irmã, deixa eu falar uma coisa pra você. Uma coisa séria pra você, assim, só nós duas aqui. Eu falei pra ela: homem não tá fácil. Os que tem não sabem se quer ser. Os altos é quase inexistente. Agora que fala francês vai ser difícil. Nós levantamos fortalezas, pensamentos que Deus não elegiu, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Por isso que quando a minha mente está em Cristo, as fortalezas caem, e eu penso o que Deus pensa, e eu tenho a mente de Cristo, e a vitória do Senhor é estabelecida na minha vida, amém? Paulo estava dizendo: vocês querem ser libertos? Essa igreja precisa passar por uma transformação. Ele dizia: destruir fortaleza, pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus. É isso que nós temos que entender, que a batalha da nossa vida começa nessa mente, na sua mente. E essa mente precisa ser cheia da graça, do poder e da vitória do Senhor. Eu atendi uma pessoa esses dias, ela disse assim: pastora, eu estava numa reunião e uma pessoa disse o seguinte, que pessoas endividadas, Deus não ouve oração. E então eu não vou parar de orar, porque eu estou desempregado, eu estou endividado e Deus não ouve oração. Eu falei: irmão, onde você viu esse negócio? Primeiro eu vou para você: Deus não tem aliança com o erro. Se você vai, compra algo no seu coração dizendo: eu vou comprar e não vou pagar, isso é pecado. Você está lesando alguém. Agora você está desempregado. Como que Deus não vai ouvir? Porque você está devendo água e luz. Aonde pregar esse evangelho sem graça, sem misericórdia? É nessa hora que a gente clama e Deus envia milagre, e a gente vê o poder e a unção de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, irmã: Deus é Deus dos endividados, Deus é Deus dos milionários, Deus é Deus de gente. Deus é Deus de gente com certo perfil. Deus é Deus de gente que busca, que clama e que sabe que tem nele o poder da sua história. Amém? Amém.
para nós mulheres, sério, porque o povo para ter argumento é a mulherada, não é? Nós somos craque em argumento. Nunca vi tanta desculpa na boca de mulher. A gente fala porque a gente chegou atrasado, a gente já argumenta disso, daquilo, e a gente sempre faz assim: eu só fiz isso porque fizeram aquilo, eu fiz isso porque o outro disse, não fui eu, não começou comigo. Paulo diz que uma mente cativa em Deus é uma mente que não argumenta, não justifica os seus erros, não coloca a culpa na vida de outras pessoas, se responsabiliza pelas suas atitudes. Quantas pessoas estão na sua mente cheia de argumento e vivendo debaixo de incapacidade? Já criou: eu não consigo fazer, eu sou incapaz, eu não posso. Isso é um argumento. Quantas pessoas não se desenvolvem porque tem desculpa para tudo e no final não faz nada? Não tem disposição para realizar nada. Nós precisamos trazer a nossa mente para a verdade da palavra do Senhor. A Bíblia diz, Paulo escrevendo lá em Filipenses: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei passar necessidade e sei comer na mesa do rico, do príncipe. Eu sei viver assim e sei viver assado, porque a minha vida está em Deus. Quantas pessoas vivem chegando a sua história em argumentos, em desculpas, se condenando seus filhos, condenando seus casamentos. Uma vez eu conversando com uma mulher em aconselhamento, ela disse: pastora, eu nunca disse para os meus filhos que eu amava. Eu falei: mano, me explica o motivo, por quê? Porque eu não recebi isso dos meus pais. Eu falei: e daí? Não, daí é porque eu nunca aprendi, eu nunca recebi, e a gente só dá aquilo que a gente recebe. E eu olhei para ela e falei: você está falando com quem? Você acha que eu nasci ontem? Que esse papinho seu vai me enganar. Cria vergonha na cara, irmã. Sabe por quê? Porque você sofreu que seus pais não te deram afeição. Você sofreu porque os seus pais disseram a você que não amava. Você vai fazer a mesma coisa com seus filhos? Vai cometer o mesmo erro? Nós estamos vivendo o Evangelho, às vezes, irmãs, longe daquilo que é o poder de Deus. Nós temos que tirar os argumentos da nossa mente e viver a plenitude do Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que viver a libertação. Quando a minha mente está cativa em Deus, obedecendo ao Senhor, eu preciso viver o que Oséias diz: eu conheço a Deus e prossigo em conhecer. Vou conhecendo o Senhor todos os dias da minha existência. Nós precisamos crescer nessa graça. E quando eu entendo esta verdade, não há mais espaço para desculpas em relação aos meus erros, amém? Diga para a irmã que está do teu lado, diga para ela assim: acabou as suas desculpas, amém? Acabou os argumentos. Não há mais desculpa para os nossos temperamentos. Ai, irmã, você é dura na fala, você é meio grossa. Ai, meu jeito. Ai, eu nasci assim. É? E aí, vai morrer assim? Infeliz? Fazendo os outros infelizes? Nós precisamos parar de argumentar e começar a buscar em Deus aquilo que nós temos de verdade, amém? Nós precisamos começar a acreditar que Deus pode mudar a nossa história. Nós vamos parar de falar da maldição hereditária. Eu sou assim porque meu pai era assim. Foi o mesmo pecado do meu pai. Eu entendo isso, mas eu entendo que o poder de Deus na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele se tornou maldito no meu lugar, e a cruz de Cristo faz separação de tudo aquilo que é pecado, destruição, e me dá uma nova vida em Deus. Você não pode ficar na sombra daqueles que os outros foram, que seu pai foi. Nós temos que olhar a vida dos outros como escolhe e falar: eu não vou passar por isso, porque eu tenho a mente de Cristo, eu tenho ensinamento do Senhor, eu tenho vitória, eu vou obedecer a palavra, e a glória dele vai entrar na minha vida e na minha história, amém? Não dá mais para a gente começar a ter desculpas para os nossos pecados. Tem gente que é mais forte do que eu. Só para você que é mais forte que eu. Tem umas coisas que eu ouço que eu falo: Deus, obrigado pelos ouvidos, porque não dá resultado nenhum que eu ouço. Não, pastor, eu não consigo parar de pecar. É mais forte do que eu. Claro que é. Mas não é mais forte do que o nome de Jesus, do que o sangue do Cordeiro e de alguém rendida na presença do Senhor. Amém? Paulo diz: as armas que eu tenho, as armas que está disposta e disponível à igreja, poderosa
para destruir qualquer argumento que se levante contra o conhecimento de Cristo Jesus. A outra coisa que ele diz tão importante é que essas armas destroem a arrogância, o orgulho, o grande mal da espiritualidade cristã chama-se orgulho. O câncer espiritual chama-se orgulho. Existe só há um que Deus rejeita: o orgulhoso, diz a palavra do Senhor. Deus rejeita, Deus resiste o orgulhoso, diz a palavra, mas dá graça aos humildes. Sabe, amados, nós vivemos num momento onde a nossa mente precisa ser muito bem discipulada em Cristo Jesus. Não tem como viver o Evangelho e viver o orgulho ao mesmo tempo. Não cabe no Evangelho. Quantas pessoas se orgulham, e eu acho isso tão engraçado, de serem profetas, do dom da profecia. Se orgulham dos talentos que têm. E eu falo, meu Deus, mas o dom não é dele, é Deus. O dom já diz, Deus deu. E ela se orgulha daquilo que é de Deus. E ela se orgulha de ser isso ou ser aquilo. Quantas pessoas que você não pode chamar pelo nome. Não, é pastora. Não tem nome. Se for no RG, se for no médico também, vai chamar de pastora. Tem pessoas que você não pode chegar nem perto, porque é um ser de Deus. Paulo diz, as armas poderosas em Deus mata o orgulho humano e leva essa pessoa a estar perto do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que quando eu me sujeito a Deus e eu resisto o diabo foge de mim. Mas o versículo anterior diz que Deus resiste o orgulhoso. Antes da resistência a Satanás, vem a resistência ao orgulhoso. Quando eu tenho as armas poderosas de Deus, o orgulho não domina a minha mente, amém? Eu não sou, eu não posso. Eu sei que nós temos algumas coisas como igreja, né? Nós vivemos alguns movimentos, às vezes triunfalista, mas uma igreja verdadeira, a Bíblia diz que ela é sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ela ilumina, ela traz sal, ela traz luz, ela traz alegria onde está. Uma igreja verdadeira, as pessoas percebem a fé sem ela falar que ela é fé. E quando eu falo igreja, eu falo, e você andando nesse mundo, as pessoas vão olhar e vão ver pra gente, olhar pra gente e ver que a gente tem fé, e ver que a gente tem misericórdia, e ver que a graça do Senhor nos alcançou. Porque uma igreja verdadeira depende de Deus, e uma espiritualidade sadia. O cerne dessa espiritualidade é a humildade, e a humildade é a capacidade que nós temos de nos render a Deus e a sua palavra. Provérbios diz que o orgulho, ele precede toda queda. Toda queda. Quando nós olhamos a nossa nação, o Brasil, e vivendo o que nós estamos vivendo nesse dia, amanhã será votado o impeachment. E quando nós vemos isso, nós vamos voltar alguns anos atrás, somente em 2008, quando houve uma onda financeira que arrasou muitas nações. Lula diz, tanto disse, o Brasil só passou uma aguinha. O Brasil está por cima. O Brasil é a bola da vez. O Brasil precisa voltar e se render a Deus. Deus quebra o orgulho da nossa vida de nações. Deus expõe a vergonha das nações, essa palavra. E uma coisa que nós podemos viver, uma mente transformada, é uma mente humilde diante do Senhor. Humildade é a minha capacidade de servir o outro, é a minha capacidade de se alegrar com o outro, é a minha capacidade de ter empatia, o mesmo sentimento de sofrimento e dor que o outro está sentindo. Isso que nós temos que viver, essa humildade que gera Cristo nos corações das pessoas, sem ao menos dizermos uma palavra da Bíblia. Esse é o Evangelho que constrange, esse é o Evangelho que transforma. Uma mente transformada, cativa, em obediência a Deus, é uma mente livre, é uma mente pronta a amar, é uma mente cheia de misericórdia, pronta a trazer alívio, é uma mente que não oprime, é uma mente que liberta, que cura, porque foi curada, porque foi liberta, porque foi restaurada, porque dá a medida da glória que recebeu. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós andamos de glória em glória, de fé em fé, até Cristo está
vale no reino de Deus é a minha capacidade de me render a Deus e servir gente, não importa da onde essa gente é. Se você pode, eu posso, nós podemos servir crianças como podemos servir idosos. Nós podemos servir príncipes como podemos servir escravos. O evangelho de uma mente liberta é uma mente sem preconceito. Esses conceitos errados que colocaram na nossa vida e na nossa história, Paulo ele debate, ele diz assim, que eu não vá para essas pessoas e seja com eles intimidador como sou na escrita, que eu não tenha com eles face a face, mas se eu for, eu só vou quando a obediência estiver em vossos corações, quando vocês souberem o peso da obediência em Cristo Jesus. A fé de uma mente transformada é de alguém que ama Deus, adora o Senhor, servindo pessoas. Não há nada mais precioso do que fazer a 1, a 100, a 1000 da mesma maneira. Não há nada mais precioso do que se envolver com a glória do Senhor. Eu quero terminar dizendo que a minha mente e a sua seja presa a palavra de Deus, que a nossa mente seja cativa, prisioneira da verdade do evangelho que transforma vidas, que a nossa mente seja uma mente rendida a uma obediência total à palavra de Deus. E quando vier as fortalezas, nós vamos quebrar pelo nome de Jesus. E quando chegar os argumentos, nós vamos declarar que a nossa mente está transformada. E quando o orgulho entrar no nosso coração, nós vamos nos render e nós vamos falar: eu me rendo a Ti, eu me humilho como serva para viver todo o poder que o Senhor tem para a minha vida. Sabe, amados, quando eu era criança, eu cantava uma música que não é dos grandes a vitória, mas daqueles que correm melhor. É um hino muito antigo. Você não precisa ser grande para fazer o melhor para Deus. Você não precisa estar na mídia para fazer o melhor para Deus. Seu nome precisa ser conhecido para você fazer o melhor para Deus. Nós não precisamos de status para fazer o melhor para Deus. Nós precisamos de uma mente, de um raciocínio rendido, vivendo por fé, vivendo com responsabilidade, com confiança, sabendo que a nossa vitória está no grau de obediência que nós temos à palavra do Senhor, o quanto nós nos curvamos a essa obediência. Hoje é o dia, hoje é a noite que nós devemos largar as nossas armas carnais, jogar no chão e pedir para o Senhor que nos dê as armas espirituais que estão em Deus e são poderosas para vencer o pecado e para vencer Satanás, que são poderosas, e ao abrir dos nossos lábios em adoração ou em oração, os demônios saem correndo, porque abre a boca que abre, é a boca de alguém que conhece o Deus que serve, que obedece o Deus que serve. Oséias, em uma das mais belas passagens da Bíblia, no meu entendimento, ele diz em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: eu atrairei ao deserto para falar-lhe ao seu coração. Existem situações que nós vivemos que não é o fogo, não é o poder, é Deus querendo falar ao nosso coração, mudar a nossa história, que a nossa mente possa processar essas verdades, que tudo que nós fizermos, eu ensino isso aos meus filhos, aquilo que Jesus nos ensinou: quando você for tratar com alguém, faça com aquela pessoa que você gostaria que fizesse com você. Mas eu falo para eles: o que você faz glorifica a Deus? Todas as vezes que fizermos alguma coisa, nós temos que pensar: o que eu estou pensando, fazendo, falando, glorifica a Deus? Que nós possamos nos render nessa noite, amém? Que a sua vida seja essa vida humilde, dependente da palavra. Que nós busquemos a palavra para as coisas mais simples da nossa história, como as coisas mais complexas da nossa história. E que nós possamos nos render ao Deus
o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu quero que você fique de pé, feche seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei se a sua mente está sendo assolada por pensamentos que você não é amado por Deus, que Deus não se importa com você. Eu não sei se Satanás entrou na sua mente dizendo que você é incapaz, que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Oh meu Deus, perdão aqui. Eu não sei o que ele planou na sua mente, mas eu sei de algo poderoso. Deus é poderoso para renovar a nossa mente e transformá-la, e para que nós possamos experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Esta é a vontade de Deus, numa mente saudável, numa mente pura, numa mente onde o diabo não tem poder de agir, numa mente onde a palavra do Senhor reina. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado que o Senhor deixou para nós, Senhor, armas poderosas em Deus. Armas essas, Senhor, que são tão poderosas em Ti, que ela destrói Satanás, destrói pecados, destrói argumentos, destrói situações do reino espiritual e destrói situações do reino carnal, vai desmascarando o inimigo. Oh, Senhor, nós te louvamos porque quando nós oramos há uma ação poderosa no reino espiritual. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos deu mentes saudáveis e nós declaramos a nossa mente é cativa, é presa, aprisionada pelo poder da Tua palavra. Nós vamos pensar aquilo, Senhor, que glorifica o Teu nome. Nós vamos vencer na mente, vamos ter atitudes que glorificam o Teu nome, Senhor. Pai, abençoa cada mulher que está aqui. Abençoa cada uma, Senhor, que saiu da sua casa e veio neste culto. Que sobre elas venha o Teu poder, venha a Tua graça. Todo espírito de fraqueza, todo espírito intimidador, tudo aquilo que venceu para roubar o coração das Tuas filhas, eu declaro cancelado agora em nome de Jesus. Venha o Teu reino neste lugar, Pai. Venha a Tua glória neste lugar. Oh, Senhor, se faz presente no nosso meio, em cada vida, em cada coração. Se há alguém aqui que a sua mente está contaminada pelo pecado, eu ordeno agora, ser liberta em nome de Jesus. Se há alguém aqui que está com a mente, Senhor, cheia de argumentos, desculpas, para não se afirmar, para não decidir, para não prosperar, eu quebro esse argumento agora em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, com a semente do orgulho brotando, se achando, Senhor, mais do que realmente é, se levantando, Senhor, além das suas próprias condições, trazendo para si louvores que não lhe pertencem, quebra esse engano, Pai. Pai, nós não somos nada sem o Senhor, nós dependemos de Ti. E quando a honra chega a nós, nós tributamos ao Senhor todo o louvor, toda a glória, toda a majestade. Abençoa as Tuas filhas, abençoa este lugar, abençoa cada mulher desta igreja. Levanta um exército poderoso em Deus para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem falado. Pai, que este lugar seja um referencial da Tua glória e do Teu poder. Abençoa os corações, abençoa a vida e a história de cada irmã que está aqui, Pai. Eu oro e abençoo as Tuas filhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Deus te abençoe. Dá um abraço para a irmã que está do teu lado e diga assim para ela: você tem uma mente em Cristo Jesus. Amém.